Boa noite! Estamos de novo aqui e hoje, sexta-feira, dia de conversar com a doutora Elisama. E hoje a gente vai falar um pouco das estratégias para combater, né, e prevenir aí contra a coronavírus, né? E a cada dia que passa, as informações cada vez mais desencontradas, né? A gente já não consegue mais comprar os medicamentos sugeridos sem receita médica, né? Tá baixo? Melhorou? Melhorou o som? Então hoje nós vamos bater o bate-papo vai ser bem interessante e fique até o final, que no final vai ter uma surpresa interessante aí que a doutora preparou para você, né? Boa noite, você que está chegando, vai apertando aí o aviãozinho e convidando mais pessoas para participar, para a gente ver como é que tá esse som. Se é só para ela ou é todo mundo que está com a percepção. Oi, Rafael. Olá, como é que vai? Tudo bem? Eu estou bem. Agora o som parece que melhorou um pouquinho. Eu notei isso na sua outra live também, É, que chiando, não sei se depois na gravação fica do mesmo jeito, mas estava uma chieira. Agora tá legal. Não sei se o meu som você está me ouvindo legal. Será que o pessoal está me ouvindo legal? eu tô te ouvindo bem. Então tá bom. Então ótimo. Então é isso, doutora. Vamos sem mais delongas, que o tempo é curto e a gente tem muita coisa para falar com o pessoal, não é isso? É isso aí. Então vamos lá. Né, como, né, agir estrategicamente é, na coronavírus aí pode salvar a sua vida. Né? Eu estava falando aqui que as informações cada dia mais desencontradas, né? Agora a gente não consegue mais comprar a ivermectina sem a receita médica, então está cada dia mais complicado a gente ter um tratamento que seja pelo menos promissor, né? Antes que tenha aí um remédio definitivo, não é isso? Então, Rafael, foi muito triste esse fato de ter retirado a ivermectina, porque antes ela era comprada de uma forma muito fácil. Então, isso dava uma liberdade da pessoa conseguir adquirir sem nenhuma burocracia, sem precisar ir num médico, porque agora os atendimentos eles são restritos. E aí a pessoa tem que conseguir consultar, tem que conseguir a receita, ele tem que querer te dar o medicamento agora, porque se ele julgar que você não precisa fazer aquela determinada profilaxia que você acha que deve fazer, se você não deve tomar aquele medicamento porque ele não está no protocolo dele, usar a ivermectina, você não vai poder usar. E aí a Então, gente tem isso daí vários, dificultou muito. e aí a gente tem vários, né, vários contratempos aí. A gente não tem médico suficiente, né, para atender todo mundo a tempo, né? A gente não tem todos os médicos falando a mesma língua, então o protocolo cada um acaba montando o seu, né? Então o cidadão ele fica mais uma vez à mercê aí, né, diria da sorte, né, de não entrar em contato, de não ter é, pessoas próximas, né, com essa enfermidade. Então, nada mais favorável para a gente bater esse papo, né? Para que É verdade, a Rafael. prevenção seja o nosso remédio, né, mais eficaz. Com certeza. E agora está sendo fabricada a vacina, né? É isso que a gente fica meio assim, sem entender, porque foram privadas pessoas de usarem os medicamentos que se mostraram eficientes e eficazes, até mesmo pessoas que trabalham na saúde mesmo, enfermeiros, médicos, o número de mortes, assim, extraordinariamente alto. Então, assim, em alguns locais, eles começaram a fazer o uso dos medicamentos profiláticos. Então, assim, se mostrou, um grupo de médicos usou a hidroxicloroquina
junto com a ivermectina ou não, alguns dias, porque a ivermectina, ela é um antiviral. Só que, tipo assim, ela pode não durar tanto tempo no seu organismo. Então, não quer dizer que você tomou a ivermectina que você está imune, que você, com certeza, você não vai ter o coronavírus, que você não vai ter a Covid, né? A Covid-19. Porque uma coisa é nós termos o vírus. Nós podemos ter o vírus e não expressarmos a Covid-19, que é a doença. Na verdade, mais de 80%, em torno de 80% de nós, vamos passar bem. Nós vamos passar bem. A maioria de nós vamos carregar o vírus, vamos transmitir uns para os outros, sem ao menos saber que a gente Ela está falando, fixa o tema. Nós estamos falando do tema, como que a gente pode agir estrategicamente. Como que nós vamos agir estrategicamente agora? E eu estou falando o seguinte, que agora não se consegue mais comprar ivermectina, por exemplo. Não consegue mais sem receita. Antigamente a ivermectina, que várias pessoas estavam usando de forma profilática, acreditando que você usando ela por um período de a cada 15 dias ou a cada 30 dias, isso te protegeria de desenvolver a Covid-19. E isso é muito importante a gente saber a diferença. A diferença da gente carregar o vírus e do nosso organismo não conseguir combater esse vírus e ele se multiplicar, se replicar e causar a Covid-19 em nós. Quando mais ou menos uns 20% de nós vamos ter tendência a desenvolver a doença grave. Então, assim, é nesses casos... Mais profundo. Eu queria que explicasse essa questão que eu achei bem interessante. Né? A diferença da gente ter o contato, né, com o vírus e desenvolver a doença. Né? Eu queria que isso é muito importante. As pessoas não estão entendendo isso, Rafael. Justamente. É diferente você carregar o vírus. Eu e você, nós podemos carregar o vírus sem a gente ter sintomas. E a gente pode passar um para o outro. Então, pode ter gente com o SARS-CoV-2 carregando o SARS-CoV-2 sem ter doença. Só que, de repente, a gente convive com uma outra pessoa que ela pega esse vírus e ela tem uma tendência de desenvolver uma forma da doença, a Covid-19. Isso que é diferente. Por quê? Agora é o seguinte, depois a senhora junta isso tudo e faz um compilado. Por que algumas pessoas não desenvolvem a doença e outras pessoas desenvolvem? Né? Qual que é o antecedente, talvez eu poderia dizer assim, um antecedente que faz com que duas pessoas, né, tenham contato com o vírus e só uma, né, desse exemplo aqui, desenvolva a doença? Tem alguma coisa que a pessoa carrega? Tem alguma coisa que a pessoa faz anteriormente ou fez anteriormente que protegeu o corpo dela contra esses parasitas, né? Acredita-se, Rafael, que uma das coisas assim que protege muito é o seu título de vitamina D, por exemplo. Se ele tiver em torno de 80, eles fizeram uma pesquisa e conseguiram perceber que todos os casos de morte, casos graves, por exemplo, o meu que está abaixo ou do Rafael? Vou colocar o meu fone. Às vezes vai melhorar, né? O pessoal está reclamando do som. É o meu que está abaixo ou é da doutora? Renato falou. É o meu, Renato, ou é o da doutora que tá mais baixo? É o de quem que tá baixo, Rafael? Então, perguntei de novo aqui. Boa noite, doutora Elisama. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rafael. O microfone tá baixo ou muito longe? Deixa eu tirar aqui o... O meu agora tá legal? Tá melhor, Rafael, ou tá pior? Então, melhorou, Renata?
A Renata que falou aqui, não está dando para ouvir o Rafael. E agora? Tirei o fone, estou aumentando aqui um pouco o som. E aí? Melhorou? Agora tá bom? Então vamos embora. Então vamos lá, doutora, continua. Então vamos embora. Então, o que acontece? Uma das atitudes que nós temos que ter é com a nossa vitamina D. Pelo menos um solzinho nós temos que estar tomando para subir esse título. Isso daí é indiscutível. Agora, você sabe qual que é a dificuldade das pessoas, Rafael? É justamente o que você falou. Eu chego aqui e falo assim que a vitamina D é muito importante. Aí chega um outro médico lá na televisão e fala, ó, vitamina não tem nada a ver. Esse trem de vitamina é tudo besteira, isso não tem nada cientificamente comprovado. Então, isso vai enlouquecendo as pessoas. Isso, você sabe o que acontece? Até mesmo no meio médico. Os médicos mesmo, eles ficam perdidos. O que eles devem fazer? Então, por que é o meu intuito de fazer essas lives em relação a isso? Porque não tem coisa pior do que você não saber o que fazer. Você não se sentir seguro, porque a sabedoria, ela liberta. Então, o que nós precisamos? Ainda mais agora. Porque se a pessoa tivesse dúvida, ela ia lá, pegava a ivermectina, tomava 2 dias, ou 3 dias, ou 4 dias direto de ivermectina sozinha, e tem efeito, sim, de diminuição de carga viral. A ivermectina, ela já foi testada em outras viroses, chikungunya, dengue, influenza e HIV. Então, tipo assim, o que eles falam? Que não é cientificamente comprovado. Aí tiraram a ivermectina do mercado. Para a gente comprar de uma forma mais fácil. Tiraram e colocaram para ser compradas através de receita, em 2 vias. Olha para você ver. Então, você tem que ter um médico. A questão da ivermectina, que muita gente falou o seguinte, né, que se tiver faltando ivermectina na farmácia, poderia comprar remédio para cachorro. Tem isso mesmo? Rafael, várias pessoas, lembra que teve a falta mesmo? Teve um tanto de gente que tomou. A gente não indica não, né, Rafael? Mas na guerra, Rafael, você vai fazer o quê? Na guerra você vai fazer o quê? Você vai usar o que tem, não é? E aí, muitas pessoas usaram. E aí agora tiraram esse direito das pessoas de comprar. Então agora burocratizou mais. Então um negócio que era comprado de qualquer jeito, de qualquer forma, agora virou uma burocracia. Então o que as pessoas têm que entender agora? Que elas precisam estar mais atentas para os sintomas. Então, se o nariz escorrer, você tossir, a garganta ela tá arranhando, no outro dia você piorou um pouquinho, porque o ideal é a gente agir nas primeiras 24, 48 horas. Como está esse caos e a gente não sabe se a gente vai passar por isso sem sintomas graves, é muito melhor você agir, é muito melhor você atirar. É muito melhor você fazer um tratamento sem você ter certeza do que você pagar para ver o resultado se você não tratar. Você está entendendo? Você tem que fazer um equilíbrio do que tipo de pessoa que você é. Lembra que nós falamos isso uma vez? Que existem pessoas que são preventivas, existem pessoas que gostam de prevenir. Antes de acontecer, elas gostam de cortar o mal pela raiz. Existem pessoas que já querem tratar, usar o medicamento, se adoecer, e existem pessoas que preferem empurrar com a barriga e ficarem muito doentes até fazer o tratamento. Então, dependendo do tipo de pessoa que ela é... Falar que esse terceiro caso aí, não é que a pessoa escolhe ficar doente, mas ela demora tanto a tomar a atitude de combater os sintomas que já é tarde, né? Isso! Vou esperar, não é isso. Né? É bem importante a gente frisar isso, né? Tem pessoas que previnem, né? Já tem uma vida saudável, né? Já tem essa questão dos hormônios, das vitaminas bem balanceado, né? Tem aquelas pessoas que na hora que tem o primeiro sintoma já procura, né, combater, né? E tem aquelas que retardam um pouco, né, a busca por ajuda. Então, esses 3 casos
é bem interessante a gente frisar, né, essa questão. Né? A pessoa Verdade, Rafael. a pessoa que no primeiro caso, né, no primeiro sintoma já procura ajuda, e aqueles que acham que não vai ter nada, né? Que é só... Isso aí, Rafael. Aí, o que acontece, Rafael? Tem outra coisa que é bem grave, que as pessoas têm que estar atenta. Porque, por exemplo, se ela sentiu algum sintoma, existem os testes, né? Que as pessoas pagam 200 até 300 reais. Hoje mesmo eu ouvi um comediante falando desses testes rápidos. Então, assim, é um teste, Rafael, que não tem explicação como ele está no mercado. Ele é assim, se ele vier negativo, ele pode ser falso negativo. E se ele vier positivo, ele pode ser falso positivo. E você paga 200 ou 300. Não dá para você acreditar nisso, Rafael? Aí me tiraram a ivermectina do mercado. Assim, tiraram o direito das pessoas comprarem a ivermectina sem receita médica. E, ao mesmo tempo, deixa esses testes rápidos que as pessoas pagam caro, sem dinheiro, essa dificuldade financeira, e eles ficam apavorados. Não, aí você tem que fazer o teste rápido para ver se isso é Covid. Ah, tá, aí a pessoa vai lá, coitada, deixa de fazer uma feira, deixa de comprar uma carne, deixa de comprar uma verdura para fazer um teste para pagar 200 reais. Hoje chegou a gente pagar 300 reais para falar o seguinte: se ele vier positivo, pode não ser positivo, pode ser falso. Se ele vier negativo, pode ser falso ou negativo. Para que você vai perder tempo fazendo um teste desse? Então, é o que eu te falo, é isso que as pessoas têm que ter noção de ter aquela estratégia de guerra. Eu não vou esperar porque é a fase inicial que eu tenho que pegar. É a fase de replicação viral. Por que, Rafael, é a fase inicial? Porque quando o vírus replica muito, as consequências que ele te faz lá na frente são maiores. Então, problema de visão, problema de coração, problema cerebral, problema até de hidrocefalia, de tireoide. Então, vira uma série de consequências. Para que você vai esperar chegar nessa consequência? Então, esses exames, até mesmo, que é o exame do nariz, que é o exame de escolha, é o exame do nariz, que colhe a quantidade de vírus. Entende? Entendi. E aí as pessoas falam, use máscara, use máscara, use máscara, use máscara. Me conta aqui, qual que é a eficácia real de usar máscara? E aí é o seguinte, a pergunta ela pode ser um pouco mais extensa pelo seguinte, quanto tempo eu posso usar máscara? Qual que é a melhor forma de usar máscara? Destrincha isso pra gente aí. Ô, Rafael, isso é algo que isso é bem combatido no meio médico, nos bastidores, entende? Você imagina que quando a gente respira, a expiração, ela sai a excreção nossa. Então, a gente tem que tirar para a gente respirar o oxigênio e exalar as toxinas que o nosso pulmão liberou. Então, você ficar ali com a máscara, sem necessidade, se você estiver num lugar aglomerado, que você precisou ir no supermercado, que você precisou ir em algum lugar, a pessoa foi num centro médico e está com aquele aglomerado de pessoas, eu acho que vale a pena você usar até mesmo pelas exigências das pessoas. Porque você tira a máscara, as pessoas te veem como um ET, né? Agora, se você puder respirar o ar puro, ao invés de pôr a máscara, para o seu pulmão será melhor. Então, por exemplo, se você conseguir sair do lugar que você estiver, ao invés de você ficar em aglomerado, você sair e você conseguir respirar sem a máscara e colocá-la só em extrema necessidade para o seu pulmão, para a sua oxigenação, para a sua saúde cerebral, é melhor. Por quê? Na verdade, quando você coloca a máscara, você pode impedir, dependendo da máscara, de você disseminar mais vírus. Só que tem outra consequência. Se você tiver aqui com vírus, com bicho, aí vai entrar bicho de novo e vai entrar toxinas, e o que era para sair, você vai ficar reinalando. Eu não sei você já usou máscara durante muito tempo? Não sei o pessoal, se já usou máscara durante vários minutos, Eu sinto dor de cabeça terrível, com poucos minutos.
essa questão. Eu estou preferindo não entrar em contato com muitas pessoas, né, justamente para não usar, né? Minha esposa mesmo, até hoje, na hora que eu estava pegando ela no trabalho, ela falou justamente isso aí, né? De ficar tanto tempo com a máscara, ela estava com dor de cabeça, né? E aí vem outra pergunta. Qual que o período, né? Por exemplo, a pessoa está em um local aglomerado, né? Não sei, em trabalho, no trabalho e é um lugar fechado com mais pessoas. Qual que seria o tempo ideal para que ela fosse num ambiente aberto, fazer essa troca, tirar essa máscara, fazer uma respiração, né, para poder reoxigenar, né, trocar aquele oxigênio, aquele ar que está dentro dos pulmões. Qual que seria? Porque é o seguinte, só completando a pergunta, quando a gente trabalha sentado, né, tem aquela indicação que de 50 em 50 minutos a gente levantar, fazer um relaxamento, né, para o corpo não sentir muito. No caso da máscara, qual que é a indicação? Quanto tempo, né, com a máscara eu posso ficar sem que prejudique muito? Porque prejudicar vai prejudicar que está reinalando ali o mesmo ar. Né? Quanto tempo... Isso é muito individual. Lugar de aglomeração, tirar a máscara, fazer uma respiração e outra. Essa máscara eu posso reutilizar ou seria ideal eu trocar a máscara também? Então, Rafael, o bom seria você higienizar, pelo menos, né? Você higienizar essa máscara se ela receber essa higienização, seria o ideal. Essa pergunta que você está fazendo está sendo muito discutida no meio médico, porque eu faço parte de um grupo de médicos que eles já pensam fora da caixa, então eles estudam artigos e falam o seguinte, que o isolamento, eu ficar longe de você, Rafael, é muito bom. Eu manter uma distância de você para aquele vírus não se você tiver o vírus, você não ter facilidade de transmitir para mim. Então, a gente ficar isolado de pessoas, você ficar distante de pessoas, é bom. Agora, você se isolar, igual a gente está fazendo, causa outros problemas. É esse que é tanto, tipo assim, a gente se isola, causa outros problemas econômicos, de estresse e outras consequências que a gente consegue enxergar, mas talvez se fosse o distanciamento, sem todo esse rigor, eu acredito que faria menos mal para a gente. Você ficar com a máscara tanto tempo assim, mesmo que você tire a cada 20 minutos, Rafael. Eu mesmo, eu fico 20 minutos, me dá uma dor de cabeça horrorosa. Eu não tenho dor de cabeça, não. A coisa mais rara é eu ter uma dor de cabeça na minha vida. Eu coloco a máscara, eu fico 20 minutos, me dá uma dor de cabeça, eu preciso ir para um lugar e eu vou respirar. Eu não entro em lugares assim, às vezes eu vou, por exemplo, eu vou acompanhando minha mãe ou meu pai em algum lugar que precisa fazer algum exame, alguma coisa. Eu entro naquele lugar que tiver, mas assim que eu consigo, eu puxo para um cantinho onde tem uma árvore, onde tem um ar respirando, vamos tirar a máscara. Sempre eu falo com mamãe, tira a máscara um pouquinho, para que você está andando no carro, eu desorientada, com a máscara, sem, entendeu? Então, não, tira, respira, e nos locais que tiver muito necessidade, que tiver muito circulação de pessoas, e que for fácil você se contaminar, você coloca a máscara para você conseguir fazer, porque é exigido também, né? Não é que eu e você. Aqui até prende as pessoas se bestar. Você está contando aqui que os filhos dela trabalham em banco, né? E fica com a máscara e com aquela outra máscara, né, de acrílico o dia inteiro, né? E eles... Nossa! Né, isso é tão importante. Agora, os bancos, Rafael, olha para você ver o que a Cícera falou, é muito importante. Lugares onde tem um poder aquisitivo melhor, igual o banco, poderia ter um cilindro de oxigênio e eles fazerem como se fosse uma terapia de Von Ardenne, mas não é a terapia de Von Ardenne. Eles pararem a cada 40 ou 50 minutos, igual você falou, e eles tomarem, hiperventilar. Aí tem um coquetel de vitaminas que a pessoa toma, ela coloca uma máscara de Venturi e ela faz um hiperfluxo de oxigênio. Isso seria excelente ter nos bancos. Olha que legal que seria. Porque isso aí causa mal.
o dióxido de carbono, Rafael, vai grudando na hemoglobina nossa e aquilo ali vai circulando, o que era para circular oxigênio no nosso tecido, no nosso olho, em nós, olha para você ver, vai ficando carregando dióxido de carbono, que era para sair e carregar oxigênio, tá contaminando a gente. É como se a gente tivesse com a sensação de hipóxia. É como se o nosso cérebro estivesse recebendo aquela informação que nós estamos asfixiados, sem oxigênio. Ótimo. Vamos passar para outro assunto aqui. Né? Qual seria, na opinião da senhora, o primeiro sintoma? Aquele sintoma que muitas vezes as pessoas falam assim, isso não é nada, né? Isso aí é comum, eu sinto isso de vez em quando. Qual que é o primeiro sintoma que a pessoa deve observar para que ela busque, né, essa medida preventiva, essa medida de profilaxia, né, antes que isso se agrave? Né? Aí já seria a pessoa do caso 2, né, que no primeiro sintoma já procura ajuda. Então, as principais são muito diferentes, porque antigamente se falava que era só sintomas respiratórios, Rafael. Depois eu queria que você entendesse uma pergunta que teve de uma pessoa aí na odontologia, que eu não entendi bem. Uma pessoa fez uma pergunta relacionada à odontologia. Ah, bacana. Depois... É a minha máscara. Beijão. Então, depois você... Ela completou aqui, ó. Meus filhos, a Cícera falou, meus filhos trabalham em banco e usam máscara, mas aquele trambolho por cima o dia todo, né? Falou que tem jogo e tudo. E aí, nossa rotina clínica mais segura. Eu tô rindo aqui da Cícera, porque a gente, quando faz esses trem ruim com o filho da gente, a gente fica muito brava. A gente quer lá até bater no banco. Completa pra gente aqui a pergunta. Está querendo saber mais segurança para nós na odontologia. Você está aqui sugerindo que tenha mais segurança na odontologia, ou você está falando que a odontologia já toma esse cuidado? É isso que eu acho que ela está perguntando do oxigênio, qualquer coisa depois ela pode me falar, ou deve ser da profilaxia. Entendi. Eu posso falar sobre isso também. Agora, vamos falar dos sintomas iniciais primeiro? Vamos falar, por exemplo, pode ser desde uma coriza, uma dor de garganta, uma tosse ou não, garganta seca, sensação de garganta fechando, coceira na garganta, falta de ar ou não, tosse ou não, pode ter sintoma gastrointestinal, diarreia. Então, como a gente está vivendo numa pandemia, até que se prove o contrário, desde sintomas gástricos, intestinais, dor de estômago, enjoo, sensação de náuseas, vômitos, isso aí você já tem que ficar atento. E se você está com algum sintoma respiratório, o nariz começou a sentir dor de cabeça, todos esses sintomas pode ser Covid. Tanto sintomas gastrointestinais quanto sintomas respiratórios. Um já é um alerta? Um já é um alerta. Dor de cabeça, se tiver associado a dor de cabeça, febre, se tiver associado a isso tudo, a tosse seca, precisa... Vamos supor, Rafael, você começou com um dos sintomas, você não. José começou com um dos sintomas. Eu não vou colocar você nessa situação, não. Vai que dá certo, né, Rafael? Deus me livre. Aí, José tá com um dos sintomas. Começou o nariz escorrer. Hoje. Começou o nariz escorrer de noite. Quando foi no outro dia, quando ele acordou, o nariz já não estava só o nariz entupido, mas não, escorrendo não. Juntou o nariz entupido com a dor de cabeça. Ele acordou de manhã. Quando foi na hora do almoço, ele já sentiu o corpo dele pior. Aí, tem que ter uma antena acesa aí. Por que tem que ter uma antena acesa?
porque ele não foi melhorando. Porque ele poderia ter começado com o nariz e depois ter passado no outro dia, ter acordado melhor, o corpo melhor. Está piorando? É a antena ligada na certa. Por quê? Existem pessoas que pioram muito rápido, começam com um sintomazinho pequenininho. Então, você já tem que saber que você provavelmente está com um sintoma que pode ser ou não, mas que pode ser. Nessas primeiras 24 a 48 horas, são as horas decisivas. 24 a 48 horas, que é a fase onde o vírus está com a replicação intensa. Então, nessa hora, se você arriscasse, se tivesse a ivermectina, eu falaria assim, vai lá e toma pelo menos 2 dias de ivermectina. Vai lá e compra 2 doses e toma. Num dia, depois no outro dia. Perda de olfato e de paladar, mesmo se o exame der negativo, é Covid-19. Você não vai arriscar. Ah, porque pode ser outra coisa. Ah, pode ser a sinusite. Até que se prove ao contrário, perda de olfato e de paladar é tratamento. É melhor você atirar e depois você perguntar. Por quê, gente? É um dos primeiros ou tem uns que vêm antes? O quê? Não. Sobre os sintomas, a perda de paladar e de olfato é um dos primeiros sintomas ou ele aparece dias depois do primeiro sintoma? Tem gente que aparece depois e tem gente que aparece com os primeiros sintomas. Agora, você sabe por que a gente tem que diminuir a carga viral? Porque, por exemplo, existem pessoas que deixam passar muito tempo e o que acontece? Quando elas decidem tratar, a carga viral multiplicou tanto que elas ficam meses sem sentir cheiro e sem sentir gosto das coisas. Olha para você ver. Para que arriscar? Por isso que eu falo. Para que você vai? Você está numa pandemia. Até que se prove o contrário, eu acho que vale a pena tudo você pensar que é Covid. Por quê? Porque você deixar isso replicar, isso vai te trazer uma consequência grave lá na frente. Rafael, se eu te falar que tem jovens que perdem a visão, você acredita? Como é que é? Repete. Depois da Covid. Se eu te falar... Se eu te falar que tem jovens saudáveis, que depois da Covid têm perda de visão. Nossa. Tem gente que fica com fibrose pulmonar. Tem gente que fica com problema cardíaco. Pra que vai arriscar, gente? É isso que eu não aguento, Rafael. Pra que vai arriscar? Nós estamos numa pandemia. Tem toda uma consequência de lá na frente, mesmo que você sobreviva, né? Levando em consideração que você pode estar nesses 20% desses casos. Só que são poucos, né? 20%. Mas se você levar em consideração que quando eles pioram demais, vale a pena você ficar atento agora. E todo sintoma que tiver, mesmo se você tiver condição, converse com o médico, tente conseguir a ivermectina. Eu tenho aqui em casa. Eu comprei... Na época, eu pensei, Rafael, sabe o que eu pensei que eles iam fazer? Eu pensei que eles iam proibir a ivermectina. Até que não foi tanto. Porque eu cheguei a ligar para uma conselheira. Receita médica é praticamente a proibição, porque não tem médico para todo mundo, né? Como que você vai conseguir uma receita? Você vai conseguir uma receita com o médico. Você não consegue ter a consulta, então praticamente proibiu. Só que não colocou o nome proibido, só colocou receita. A mesma coisa, Rafael. A hidroxicloroquina, né? Que só com receita. E o médico não quer receitar, então proibiu. Rafael, realmente, você está certo. Você conversou a minha língua. Praticamente proibiu, isso aí. É isso que eu quero que as pessoas entendam, Rafael. Isso aí que você falou que eu quero que as pessoas entendam. Só que você pode falar certas coisas. Eu falando já fica meio complicado, né, Rafael? Vai que o tiro acerta em mim, né, Rafael? Verdade. Então, olha, eu fiquei tão enfurecida com esse negócio da ivermectina que eu liguei para Brasília, porque eu sou dessas. Eu liguei para o Conselho Federal para falar com a conselheira federal, mas ela não me respondeu. Eu acho que ela ficou até com vergonha de conversar comigo.
Aí eu liguei para Brasília, eu falei assim, eu vou falar com o presidente da Anvisa. Liguei para Brasília toda, eu acho. Eu fiquei umas 4 horas, Rafael, te juro, eu estava revoltada, que eu falei assim, não, gente, numa pandemia, as pessoas querendo usar ivermectina, aí eles liberam esse teste rápido, que se der positivo, pode ser negativo, e se der negativo, pode ser positivo, e a tal da ivermectina que o povo quer tomar, simplesmente fizeram essa burocracia toda. Meu filho, fiquei 4 horas, desisti, eu falei, não, é melhor eu conversar com o povo, e porque não tem jeito, você quer agir de uma forma onde, se você orientar as pessoas, por isso que a educação, a libertação vem da sabedoria. A sabedoria, ela é algo incrível. Depois que você fica sabendo, você fica livre, você se sente livre e liberto. Então, nada que as pessoas falarem depois disso, você vai ter a sua verdade, a sua sintonia com aquela informação. E é por isso que às vezes você fala assim, e aí, Elisama? Esses dias, escuta, me mandaram uma mensagem falando assim, que 2 gotas, 2.000 unidades de vitamina D fazia calcificação renal. Me mandaram essa pergunta. Que o doutor fulano de tal, bererê bororô, das quantas. Gente, pode vir um papa falar para mim, ele pode ser o PhD, pelo que eu li, pelo que eu estudei, e os protocolos do Cícero Coimbra, que é um médico, para mim, que é referência em vitamina D, pode vir o Papa da Anvisa, pode vir o Papa do Conselho Federal de Medicina com o emblema dele. Eu não estou nem aí, porque a verdade, para mim, ela é essa. Então, as pessoas elas têm que se conectar e fazer a sua oração em relação a isso, porque elas têm que conectar com a verdade que ressona a verdade para ela, né? Só um pouquinho antes da gente continuar, eu vou te fazer uma pergunta que é interessante. Antes eu quero que o pessoal aperte aqui o aviãozinho, chame mais pessoas para ouvir, né, a doutora, que ela tem muita coisa para falar para a gente, né, muita sabedoria realmente, tá, Renata? Muitos anos de estudo, né, apesar de não parecer, nesse rostinho aí bem cuidado, mas já tem bastante tempo de estudo aí. Então, Rafael, bem anos, viu? Chama mais gente aí para ouvir, porque ficando até o final vai ter uma surpresinha interessante aí, justamente para você agir estrategicamente, sem precisar, né, se assustar tanto com esses sintomas. Doutora, dá duas dicas aí que seja assim, coringa, para que a gente previna, né? 2 estratégias que a gente previna aí esse vírus que está tão assustador. Então, se eu fosse citar algo que seria muito importante para as pessoas fazerem agora, era pelo menos a vitamina D, elas conseguirem aumentar o máximo que elas conseguirem. Porque se mostra que à medida que você vai aumentando a vitamina... Vamos convir aqui, né? Que se começar demais, o pessoal vai querer colocar... a gente tem que fazer escondido. Por isso que a gente tinha que ficar escondido no Telegram, Rafael. Mas até a gente conseguir juntar todo mundo, tinha que ser um trem estratégico. Lá no Telegram, a gente fala, a gente escracha. Se a gente quiser falar mal de qualquer pessoa, a gente consegue falar. Mas, assim, nas redes sociais, você tem que pisar em ovos, porque senão você pode ter problemas. A vitamina D, você sobe essa vitamina D ao ponto de chegar lá próxima de 80. Agora, gente, deixa eu falar um cuidado que tem que ter com a vitamina D. É você tomar o magnésio e, se possível, vitamina K2 junto. Por quê? Porque quando a vitamina D, ela participa do metabolismo ósseo também. Além dela participar do nosso sistema imunológico, ela crescer o nosso sistema imunológico, ela modula o nosso sistema imunológico. Então, ela fala assim, se ajeita aí, funciona direito. E além dela te prevenir de hipertensão, de zilhões, é um hormônio, então é indiscutível. As pessoas só têm que tomar magnésio, não pode tomar vitamina D sem magnésio. Nós somos totalmente deficientes em magnésio. Mais de 95%
de nós brasileiros somos deficientes. E o que não é deficiente não está na taxa ótima de magnésio. Entendeu? Então, por exemplo, se você não é deficiente, você não está na taxa ótima. Então, não faz mal você suplementar magnésio. Tome o magnésio com a vitamina D e, se possível, K2. Pelo menos essa tríade aí seria excelente para o seu metabolismo ósseo, dentário, que é incrível. É incrível, ainda mais a sua prima aí que é dentista, né? Isso. Ela pode até indicar para as pessoas. Como que a gente consegue encontrar? A vitamina D a gente sabe que o sol, né, ajuda a sintetizar. Quanto tempo de sol? Se a gente não conseguir tomar o tempo de sol necessário, como a gente consegue suplementar a vitamina D, o magnésio e o K2, como a senhora falou aí? Como que seria... Ô, Rafael, agora, por exemplo, nós poderíamos fazer o seguinte. Se fosse algo, olha para você ver, é uma turma muito íntima que a gente tem aqui, conhecidos. A gente pode desenvolver, mesmo se eles tiverem dificuldade para comprar, nós podemos desenvolver um modelo de receita para nossa audiência. Eu carimbo essa audiência porque eu posso carimbar o que eu quiser, é o meu carimbo. E se eles tiverem dificuldade para comprar, se eles quiserem fazer a taxa de vitamina D, quando eles quiserem... Deixa no final, calma. Ah, tá, Rafael, desculpa. Eu sou muito sem graça, né? Eu não consigo. Misericórdia, gente. Então, Vamos lá, então, aí nós podemos programar isso. Isso, sol. Quanto tempo de sol? Que horário tomar esse sol? Se a pessoa não conseguir tomar esse sol, o que ela consegue fazer para conseguir suplementar essa vitamina D? E as outras vitaminas, como a senhora falou aí? Então, o sol, ela pode tomar, quanto mais o corpo tiver nu, mais efeito terá. E o sol, você pode ficar em torno de 20 minutos. O sol melhor é o sol de meio-dia, para você tomar com a maior parte da sua área exposta. Porque é o colicalciferol, que quando bate o sol, vira uma outra substância que vai ativando uma cascata até virar a vitamina D ativa. Então é muito incrível você tomar o sol nessa hora. O que você puder fazer, às vezes vai até ler algum livro, ou vai catar um feijão, vai catar no sol. Né? E aí tem alguma contraindicação? Pessoa mais nova, pessoa mais velha? Todo mundo pode tomar esse sol? Todo mundo pode tomar esse sol. Se for criancinha pequenininha, os 20 minutos, não. Veja, faça 5 minutos e veja se a pele da criança, como é que vai ficar. Se ficar uma pele muito vermelha, se ficar uma pele irritada, você não vai expor, né? Aí a Aska tá perguntando aí, se o sol do Maranhão pode ser uns 30 segundos, né? Que o sol lá parece que tá muito rápido. É, né? Ela é do Maranhão? Mora no Maranhão. Que chique. Então, você perguntou da K2. Vitamina Gui, ó. Manteiga ghee, aquelas manteiga amarelona. Então, você vai fazer alguma coisa, vai fritar uma carninha, vai fazer um legume, faz com a manteiga ghee. Manteiga ghee, que é aquelas manteigas de garrafa. Tem uma ghee que é indiana, que ela é mais cara, mas é comparada com aquela manteiga nossa de garrafa, sabe? Aquela amarelona. Aquela ali, você pode jogar um pouquinho, uma colher, aquilo ali te ajuda a suplementar a K2. Mas nada, a partir de uma certa idade, Rafael, eu sugiro fazer a suplementação mesmo que seja com um comprimidinho de K2. Sabe por quê, Rafael? Vai te prevenir de ter sintomas cardíacos, desde pressão alta, né? Essa tríade aí, ó, essa tríade que eu tô te falando, dependendo da dose, você não tem ideia o quanto de pessoas que adoecem por deficiência dessas 3 vitaminas. Você não tem ideia. O magnésio, ele participa de mais de 100 reações no nosso corpo, Rafael. Você já imaginou que a planta, para ela fazer a fotossíntese,
ela precisa do magnésio, ela é peça fundamental para fazer a fotossíntese. Então, assim como Ela tá me a fazendo estudar um fotossíntese é para a pouco planta, desse negócio aí. Tenho que estudar para poder ter alguma coisa para falar, até para fazer as perguntas que eu tenho que estudar. E aí até um médico que ele é nordestino, hoje ele mora em São Paulo, que ele fala justamente disso, né? Das vitaminas e minerais que as pessoas vão deixando de consumir ao longo da vida, né? Que não vai dando sintoma nenhum de falta, na hora que chega, né? Aí que começa, né? Dos 30, 35, 40 anos começa a aparecer um monte de coisa e a pessoa não sabe de onde está vindo, né? Tanto é que as pessoas confundem e falam assim, isso é doença de velho. Não é doença de velho, é doença causada ao longo da vida por falta de minerais e alguns hormônios, né? Então, com esse estudo certeza, que a senhora está falando aí é de suma importância. muita importância. Para quem quer viver uma vida, viver a sua melhor idade, sem medicamentos, eu falo que o magnésio é o primeiro é o primeiro da. Se fosse assim uma música para tocar no seu organismo, o magnésio seria um instrumento assim fundamental, que faz todo, desde o seu cérebro, sua musculatura, seus ossos, seus dentes, tudo em você. Magnésio é vida, tá? Isso daí é muito importante. Ficarmos atentos o tempo todo, agora, e o estresse também, a gente não pode deixar de falar, né, Rafael? Eu estou querendo sair de uns grupos, que eu estou querendo sair, porque aí vai me dando agonia, porque aí eu vejo essas notícias que eu não posso fazer nada, e eu fico muito chateada, Rafael, eu fico muito chateada, porque se a gente tivesse uma explicação, porque o que eu queria ligar lá para o presidente da Anvisa lá? Falou, seu Antônio, como é que é? Esse negócio da ivermectina foi proibido, vai precisar de receita, por quê? Por que para ele me falar? Não, é porque está sendo um risco, mas risco como? O trem viveu ali o tempo todo, o povo tomando ivermectina sem... Mas e aí? Eu vou me desgastar? Então eu prefiro falar para o povo, eu prefiro orientar quem eu conseguir orientar. Essas 4 pessoas que estão aqui, essas 3 pessoas que estamos com nós, não sei quantas, elas já vão fazer diferença para a família delas. Então, isso daí, a família delas vão comentar. Então, assim nós vamos modificando vidas, assim nós vamos fazer pessoas viverem a melhor idade sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários, que é o nosso objetivo. E se toma medicamentos, tirar o máximo desses medicamentos. As pessoas fazendo isso, elas podem conseguir até tirar 80% dos medicamentos e trocar por vitaminas e minerais e viver uma vida feliz, saudável, em plena saúde. Olha que sensacional. E é isso aí. Que interessa, né, Rafael? A Ontem mesmo, saúde é o mais importante. ontem mesmo eu estava conversando com outro médico, né? Eu faço live com ele, o Francilon, e ele falou justamente isso, né? Essa carga de informação desencontrada está adoecendo mais as pessoas do que o próprio vírus. E aí eu falei Verdade, assim, Rafael. Rafael, eu tô desligando meu celular 7 horas da noite, eu só ligo ele de novo 4 horas da manhã na hora que eu acordo, e ele fica praticamente o tempo todo dentro do carro, né? Por quê? Porque eu estou desintoxicando desse monte de informação, né, desencontrada, e ele montou o protocolo dele, né, e falou assim, eu vou fazer isso, as pessoas que eu atendo vão me dando respostas sobre esse protocolo, se está certo ou se está errado, e parou de informação desencontrada. Né? Então, as pessoas às vezes estão adoecendo mais, né? Por conta dessas informações, dessa briga que está aí de protocolos de prevenção, né? E aí eu falo adoecendo mais, não quer dizer que estão pegando mais Covid, né? Elas estão entrando em depressão, tem suicídio que está aumentando, tem um monte de coisa que está aumentando, né? Por conta desse medo, né? Que está sendo gerado. Então, é importante, né? A gente está aqui com poucas pessoas, mas é uma informação que valeria ouro, ouro, né? Com certeza. E Com certeza, essas as pessoas não têm noção. justamente, né? Às vezes tirar esse tempo para ela mesma, né? Que é ter essa informação de qualidade,
ficar um tempo mais, fazer a pergunta, tirar a dúvida, é mais importante, né, do que ficar passando de canal em canal, ouvindo só as manchetes. Manchete aqui, manchete ali, É a outra sem verdade. saber qual que é o embasamento disso, né? Com Então, certeza, Rafael. pode Com continuar. certeza. Nós temos, assim, agora, igual a Cícera está falando aí, que ela vai participar de uma reunião com 25 pessoas. Não tem necessidade de você fazer ivermectina, não. Eu acho um excesso. Agora, o seguinte, as 25 pessoas, eu sei que é até difícil, que às vezes da família quer abraçar e tudo, mas quanto mais vocês estiverem em locais abertos, arejados, melhor é. Eu até citei, eu não sei se foi aqui, sobre uma pesquisa japonesa que eles colocaram os equipamentos e quando abre a janela e deixa o ar ventilar, o vírus não consegue concentrar, então não tem aquele aglomerado. Esse negócio que você vai soltar agora no final vai ser bom também. Por quê? Porque ela pode usar isso no nariz, na boca, no gargarejo. Para quê? Ela pode fazer isso antes ou até mesmo durante lá. As pessoas também, Rafael, da reunião, ela pode fazer o frasquinho e pegar as pessoas e ela falar para as pessoas, olha, tem esse líquido aqui, vamos lavar as narinas. E isso é sensacional, porque no navio, o que aconteceu no navio? O povo que aplicou Clenil nasal, que é um corticoide, eles perceberam que elas não tiveram Covid. Aí eles falam que é o corticoide que salvou as pessoas, mas na verdade não. É a higiene, só de você não deixar ele parado ali naquele lugar onde ele prolifera e onde ele toma conta do seu organismo, você vai, lava as narinas, e aí se alguém desenvolver algum sintomazinho, aí vale a pena comprar ivermectina e tomar de 2 a 4 dias. Isso aí vale a pena, como Pronto, vamos antiviral. chegar no final, Isso, aí agora é a hora da surpresa. isso, fala aí, Rafael. Na realidade são duas, né? Uma surpresa aí eu estou aqui colocando a doutora na fogueira. Primeira surpresa é o seguinte, depois aqui que a gente acabar a live, eu vou colocar duas receitinhas que a doutora passou para a gente em outras lives, mas acaba ficando muito, muito rápido. Eu vou escrever, né? Já está até escrito aqui, né? Duas receitinhas. Uma é para poder lavar, né? As narinas, né? E fazer a lavagem aí para poder prevenir mais, além daquela higienização da mão. E também tem uma outra receita que é para fazer gargarejo e fazer a escovação depois da escovação comum, né? Da escovação normal. Essa é a primeira surpresa, tá? Essas duas receitas, e aí serve muito, Cícera, né? Essa primeira que eu falei aqui, que é uma diluição para você fazer a lavagem, né? Das narinas, né? De tempos em tempos, já que você vai participar de um evento aí, né? Em um hotel. E a segunda surpresa, que agora eu que estou fazendo a surpresa até para a doutora, quem tiver dúvida e quiser mais informação, né, quiser fazer esse protocolo de prevenção, né, essa profilaxia, e tiver dificuldade de conseguir comprar a ivermectina ou comprar o medicamento para poder fazer essa profilaxia, é só entrar em contato com ela. Tem um link na bio do Instagram dela, tá? Que tem um número de WhatsApp. Entra lá e coloca o nome Manual da Vitória. Se você colocar Manual da Vitória, você vai ter desconto com uma consulta com a doutora, tá? E aí, eu coloco a doutora na fogueira para dar esse desconto pro pessoal aí. Tá certo, Fiz Rafael. mal ou não? Não, fez muito bem. Mas eu Então, acredito que depois a então a gente pode surpresa, estruturar até melhor. justamente. Então a surpresa é essa. Eu vou colocar as duas receitas para fazer a lavagem nasal e fazer o gargarejo. Essa é a primeira surpresa. E a segunda surpresa, se você tiver dificuldade de comprar o medicamento para poder fazer a profilaxia e precisar de uma consulta,
entra em contato no WhatsApp da doutora com a palavra Manual da Vitória, que você vai ter um desconto na consulta com a doutora. E aí vai ser uma consulta, não vai ser só pegar a receita, não. Tá joia? Tá certo, Rafael. Aqui que a gente está acabando. Tá certo. Eu quero agradecer a todo mundo, né? Porque o tempo das pessoas hoje é muito valioso. E é muito importante a gente estar junto nessa concentração, porque encoraja a gente a passar por isso logo. Porque eu tô vendo isso quando tudo isso acabar, Rafael. Eu quero que isso acabe logo. Por mim, já colocava ivermectina na caixa d'água já. E vai. Cruzes. Pessoal, então é isso. Essa live fica com Deus. No IGTV, tá? Acabando aqui, eu vou escrever as 2 receitas, vou postar. A doutora também vai postar no feed dela. Vão lá no Instagram da doutora, que é doutora Elisama Cabral, tá? E se precisar da consulta para poder ter um melhor protocolo para poder combater, entra lá no Instagram dela, tem aí na bio um link que entra no WhatsApp dela, tá? Marca consulta e vai ter um desconto especial se usar a palavra Manual da Vitória. Tá joia? Pessoal, aí, vocês Rafael. De novo com a doutora Elisama, com outras informações para poder ter uma maior longevidade, tá? E se prevenir não só contra o coronavírus, mas ter uma saúde mais forte, tá? Contra os outros vírus que virão, Rafael. Justamente. Nós já vamos ficar treinados. Quando vier o outro, nós já estamos sabendo tudo. Justamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima sexta-feira com a doutora Elisama. Fica com Deus. Tchau.